Gravando live 17. Chegando aqui no Instagram. Verificando a conexão. Ao vivo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Como vocês estão? Seja bem-vinda, Letícia, tudo bom? Hoje preparei um assunto bem especial para vocês, que talvez seja um dos indicativos, um dos sintomas clínicos que a gente bate o olho assim e já desconfia, né? Que é a acne. Porque a acne da SOP, ela é uma acne bem característica, aquela aqui na região aqui mais hormonal, né? Não sei se vocês já ouviram essa expressão, acne hormonal. E sim, é bem característico realmente da mulher que sofre com a síndrome do ovário policístico, é essa acne. E eu quero começar do começo, tá bom, gente? Eu quero explicar todos os detalhes para você não ficar aí achando que, pelo fato de às vezes não cuidar bem da sua pele, qualquer coisinha vai parecer acne. Então eu vou começar do começo te ensinando, te explicando como é que essa acne se apresenta, o que é realmente a acne, qual é a diferença e por que ela aparece na mulher com a síndrome do ovário policístico, porque é uma característica tão relevante. Seguidora nova, amei seus conteúdos. Seja bem-vinda, Vivian. Coração aqui está explodindo de alegria, com muita gente chegando, tô bem feliz, tá? Então vamos lá, tá? Eu preparei até hoje eu preparei até umas imagens para ficar bem didático, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é de onde aparece a acne. Olha eu fiquei na frente, mas tá bom, vocês vão ver. Lá em cima tá escrito assim, ó, folículo piloso. Então, onde a acne aparece é onde tem o buraquinho lá do pelo, tá bom? Então, nessa zona, por isso que muita gente tem muito cravo aqui, né, ó, no nariz, na região T e aqui. Então, a gente não percebe, mas a gente tem vários pelinhos bem pequenininhos. E aí, onde tem esse folículo piloso, eu tenho o pelo, eu tenho todo o folículo, né, que é essa extensão aí embaixo, e eu tenho a glândula sebácea. Então, o nosso foco de estudo aqui, de entender como é que é esse mecanismo aí de ação, é na glândula sebácea, tá bom, gente? O que acontece é que, vou parar aqui de compartilhar, é que com o aumento dos hormônios masculinos, né, principalmente a dihidrotestosterona, que vem primeiro a testosterona, que é o mais comum, e aí ela se converte em uma outra proteína, né, em um outro hormônio chamado dihidrotestosterona. Esse carinha aqui, ele é responsável por fazer o quê? Aumentar esse cisto sebáceo, aquele lá que eu coloquei, que eu disse que ia ser o alvo do nosso estudo. Então, esse hormônio, que é um hormônio masculino, ele vai aumentar a produção de sebo, de oleosidade, de seborreia lá no seu folículo piloso, e isso pode chegar a inflamar. Quando inflama é que eu tenho as infelizes espinhas. Então, e outra coisa, quando ela tá bem inflamada, né, que parece tem até aquela parte vermelha por fora e no meio tem uma concentraçãozinha ali de pus. Então, esse é o aspecto de quando já tem inflamação bacteriana, ou seja, o meu folículo aumentou de tamanho, não teve circulação sanguínea suficiente, não aumentei a quantidade ali de oxigênio, né, para oxigenar aquela região do tecido. O tecido inflama, começa a vir células para defender aquele tecido. Então, esse é o sistema, é o mecanismo de ação das nossas células aí de defesa. Elas vão lá para expulsar, e aí vem bactérias ali contaminadas, né? Contaminam algumas bactérias, e o nosso organismo ele responde como forma de quê? De inflamação. E aí essa inflamação, que é justamente aquele rubor, aquela dor, fica assim bem rígida a pele, né? Assim, parece que, ai meu Deus do céu, ninguém pode tocar. Por isso que é tão sofrido, né, gente? Não é só uma questão estética, tá feio, bota maquiagem cobre. Não, incomoda bastante. É dolorida, muitas vezes fica assim que você tem que tomar até anti-inflamatório, porque fica tão irritado, tão inflamado, que você precisa tomar medicação, tá bom? Então existe ali uma proliferação bacteriana por conta desse aumento aí de sebo. Essas bactérias, o mais interessante, né, é que essas bactérias que se alojam ali naquela quantidade excessiva de sebo, o folículo
A glândula sebácea aumentou de tamanho e algumas bactérias oportunistas vão lá, se depositam, e as próprias bactérias gostam desse ambiente oleoso, vamos dizer assim. Elas se alimentam desse sebo. Essa é a palavra mesmo, tá, gente? Parece estranho, mas essa é a palavra. Então, existem alguns níveis de acne, né? Existem alguns tipos de acne. Aí tem a grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. E aí eu vou explicar pra vocês, eu vou mostrar aqui outro slide também que eu preparei, os tipos de acne. Ó, agora vai dar pra ver bonitinho. Então percebam aqui que nesse primeiro aqui, ó, da esquerda pra direita, tem a glândulazinha sebácea, tem o folículo. E aqui eu tenho uma pele normal. O cravo branco, né, aquele que tem o aparecimento de algumas poucas bactérias, né? Ele fica alojado, o cravo branco, ele fica alojado logo abaixo da pele e ele incha, né? Então ele fica lá inchado e aí depois vem o cravo preto. Muita gente chama até de milho, não sei se vocês já viram falar, mas o milho você tem que até às vezes para fazer limpeza de pele tem que estourar com a agulhinha e tirar. Então esse é um cravo que ele não tá tão inflamado, né? Apesar de ter aumentado ali de tamanho aquela glândula sebácea, ele teve esse acúmulo ali de oleosidade. E aí você, durante a limpeza de pele, a mulher tem que ir lá, estoura. Não sei se vocês já fizeram, mas eu já fiz e eu adoro sentir essa dorzinha. Cada um com com as suas peculiaridades, né? Eu adoro fazer limpeza de pele porque eu gosto de sentir ela apertando assim. Mas tem que ter todo o protocolo certinho, né, gente? Não é só tacar a unha, não, que você vai contaminar muito mais aí o seu folículo. E aí depois tem o cravo preto, que ele também é conhecido como comedão, que aí as bactérias ficam ali, né? Eu tenho uma obstrução superficial da pele, e aí esse tampão, vamos dizer assim, da pele, que é um mecanismo de defesa, fica parecendo uma tampinha mesmo, e é por isso que fica preto. Então ela fica obstruída, não tem circulação sanguínea, e aí você tem os cravos. Então a região onde mais tem cravo é aqui, né, no nariz e na zona T. Algumas pessoas também têm muito aqui. Na verdade, aqui eu tenho mais esse cravinho branco. A pápula já é quando eu tenho um grau inicial de inflamação, tá bom? Então o poro, ele tá entupido, não tem circulação sanguínea, tem todo aquele processo inflamatório onde as células vão ali para defender ali, né, daquelas bactérias, e aí eu tenho uma pápula sendo formada, e aí eu tenho aquela formaçãozinha branca. Então ela é menor, tem a vermelhidão. Quando eu tenho a pústula, né, ou a espinha que tem mais dolorida, é quando eu já tenho o pus propriamente dito, né, onde eu tenho ali maior inflamação, maior proliferação bacteriana, e aí você fica com a pele super irritada. E por que isso acontece mesmo na mulher que tem síndrome do ovário policístico? Isso acontece, gente, por conta desse desequilíbrio hormonal. Eu tenho, né, muitas vezes as mulheres não ovulam, essas mulheres não ovulam, então eu tenho progesterona e estrogênio lá embaixo, e eu acabo tendo um aumento dos meus hormônios androgênicos, que são os hormônios masculinos. Esses hormônios masculinos, eles podem se dar por dois fatores, ou aumento na resistência à insulina, ou um aumento no seu tecido adiposo visceral. Então, são os dois maiores indicativos de que essa mulher tem uma alteração hormonal na síndrome do ovário policístico, que são as teorias mais aceitas até hoje a respeito da etiologia da doença, né? Não, as minhas ficam aquele caroço bem dolorido por debaixo da pele, então muitas vezes ela nem estoura, né? Ela fica só lá, fica doído, incha e acaba não criando a pápula, né? Que é aquele último estágio, né? Então, conhecendo toda essa anatomia, todo esse histórico aí de entender que existe a resistência à insulina, existe um aumento na gordura visceral e tudo isso vai fazer com que você tenha uma alteração no seu receptor ali de insulina e isso provoca um aumento nos hormônios masculinos dentro de você. E aí aquele hormônio masculino que é o mais comum, que é a testosterona, ela se transforma em dihidrotestosterona e essa dihidrotestosterona aumenta o sebo, a oleosidade da pele, inclusive seborreia. E é por isso que muitas mulheres acabam tendo muita seborreia e cai o cabelo, que também é uma característica desse aumento dos hormônios masculinos na mulher que tem síndrome do ovário policístico, tá bom? Então, é muito importante você estar ciente da sua condição, né? É muito importante você entender que como eu devo tratar, como eu devo conduzir todo esse histórico de, eu não aguento mais ter acne.
Quando você vai no médico, geralmente, a primeira coisa que você diz assim, que você se incomoda muito, ele vai tentar fazer o quê? Toma anticoncepcional para controlar essa acne, né? Então, adolescente, então, chegou no consultório, primeira menstruação, puberdade, toda aquela alteração hormonal que tem ali e que é totalmente normal, tá, gente? Os primeiros 3 anos de menstruação, existe aí uma probabilidade muito grande dessa mulher não manter um ciclo menstrual regular. Então, olha só. Então, percebam que é muito dramático a gente ofertar um remédio para uma moça tão jovem, né, ali nos primeiros anos de menstruação, até o seu organismo entrar dentro do ciclo certinho, até porque existem questões ambientais que alteram o nosso ciclo menstrual. Eu falei na live passada, mas estresse, exercício extenuante, sustos, tudo isso pode alterar o seu ciclo menstrual. Por quê? Porque o nosso ciclo menstrual ele se inicia no cérebro, né, no eixo hipófise, que é uma glândula que libera alguns hormônios, e os hormônios que participam da ovulação são o FSH e o LH. Então, qualquer alteração externa, qualquer estresse muito substancial ali na vida da mulher, ela pode ter uma alteração. Então, quando o médico chega lá, ela chega no médico nas primeiras consultas, menstruou, o médico muitas vezes tem logo a intenção de sanar aquela dor. Bom, a pessoa chegou, já tá toda cheia de espinha, tá machucado, tá doendo. Então o médico, ele acha, né, que bloqueando a ovulação da mulher, porque é exatamente isso que acontece com o anticoncepcional, ele vai lá e bloqueia a ação dos ovários, como se ele desligasse os ovários não vão funcionar mais, e aí ela passa a desaparecer aqueles sinais clínicos, né, como a acne, o hirsutismo, que é os pelos, onde aparece aqui, geralmente aparece pelo, não sei se alguns de vocês que estão aqui têm, mas o hirsutismo, ele é muito comum também, justamente por conta desse descontrole, desse desequilíbrio hormonal que acontece na mulher com o sol. Aparece também manchas escurecidas, por conta da resistência à insulina, chamada de acantose nigricans. Então, todos esses aspectos, né, muitas vezes, eles são atenuados com o uso de anticoncepcional. Só que quando você suspende, então esse é o grande tiro no pé. Ah, beleza, vou passar ali 5, 6, 7 anos usando anticoncepcional, porque tá tudo bem pra mim, tá tudo ótimo, minha pele tá maravilhosa, mas você ignora todas as problemáticas que o anticoncepcional traz pra sua saúde, além de que, no dia que você decidir suspender, gente, tudo aquilo vai voltar, e muitas vezes vai voltar pior. Então, por quê? Porque você passou muito tempo sem usar, muito tempo sem ter a sua própria ovulação natural. A minha pele é muito oleosa e o meu couro cabeludo também. Então, provavelmente é porque você tá aí com essa quantidade de hormônio masculino mais aumentado e isso, infelizmente, favorece a proliferação, o aumento da secreção desse sebo na pele. O que eu preciso fazer? Então, qual é o primeiro passo que você deve tomar, assim, as primeiras atitudes que você deve perceber? Bom, vou começar falando o que você, talvez onde você mais erra, né? Que é não tratar a causa do problema. E qual é a causa do problema? Resistência à insulina. Você tomando anticoncepcional e não cuidando da sua alimentação, vai resolver? Não vai. Você vai passar um paliativo, né? Ali, mascareio toda aquela problemática. E no momento que eu suspender o anticoncepcional, isso pode vir pior, porque a minha alimentação, que é a responsável por garantir que eu tenho uma diminuição ali dos níveis de insulina, que eu tenho um controle de insulina e essa insulina seja metabolizada de forma correta, você acaba que não corrigindo o problema inicial. Então você continua comendo errado, você continua não fazendo atividade física, você continua estressada, sem dormir. Então todos esses aspectos vão continuar sendo determinantes na sua vida e o anticoncepcional, no dia que você suspender, tudo vai voltar e muitas vezes volta pior. E aí eu recebi alguns relatos dizendo que eu não quero tirar o anticoncepcional porque a minha pele ficou muito ruim e eu não quero mais passar por isso. E aí eu digo assim, tá, mas e a causa do problema? Como é que fica, né? Então, passei pelo terror de anticoncepcional como opção de solucionar meus problemas com SOP. Infelizmente, né, ainda existem profissionais que precisam se atualizar. Eu não julgo porque realmente é algo que demanda muito estudo, muita dedicação. Você tá, sim, atualizado. E o que a gente sabe hoje, o tratamento de primeira linha não é anticoncepcional. Pelo contrário, o anticoncepcional ele tem, sim, seus agravantes. Inclusive, eu vou falar aqui sobre a medicação que é a mais utilizada para tratar espinhas, que também é uma problemática para a SOP, tá bom? Minha médica passou anticoncepcional para tomar por 6 meses a 1 ano. Tô com medo de tomar. Não iria por esse caminho. Tá bom, Andressa?
de verdade, assim, com todo o carinho que eu tenho, todo o respeito que eu tenho pela medicina, inclusive todos os artigos que eu estudo e todo o meu suporte aqui técnico que eu tenho com a minha amiga que é médica, né, minha parceira. Então, tudo que a gente conversa é evitando ao máximo o uso de anticoncepcional, a não ser que seja o seu único método para evitar bebê. Se você não está evitando, não faz sentido, porque esse não é o tratamento ideal, não vai corrigir a causa do seu problema, tá bom? Então, é muito importante que vocês tenham isso em mente, que é um processo de transformação, é um processo de entrega, de entender que a sua condição não tem cura, mas tem tratamento. E você vive totalmente sem os sintomas, né? E é por isso que é tão importante você ter conhecimento, ter clareza do que estão te passando. É muito fácil, né? É muito prático, a pílula é muito prática. Você vai lá todo dia, toma, e aí no 21º dia você suspende, tem uma supressão ali da quantidade de hormônio, você sangra achando que está ovulando porque não está ovulando, não existe ovulação durante o uso de anticoncepcional, não existe. Então, não faz o menor sentido você manter o anticoncepcional se não for esse o objetivo, que é a contracepção, tá bom? Porque para tratar a SOP não é o mecanismo correto, ok? Como que a gente trata a resistência à insulina? Então, meu sonho é me livrar do anticoncepcional, já tentei parar, mas meu rosto fica horrível com acne. Eu acredito. Eu acredito sim, porque eu tenho pacientes que já estão até marcadas, sabe? Quando já fica a cicatriz aqui e tudo. Só que hoje, elas estão todas apenas com manchas de acne. Não tem mais acne inflamada, né? Só tá cicatriz porque todas estão desinflamadas. Então, o primeiro processo é você desinflamar o seu corpo. É você desinflamar para que as suas células do seu corpo possam responder isso de forma natural. Como que eu faço isso, Juliana? Que mistério é esse? Me ajuda, eu preciso saber como fazer isso, porque eu não quero tomar mais anticoncepcional. O primeiro caminho, o primeiro passo deixa eu ver o que ela falou. Falei pra minha médica que queria engravidar e ela me passou anticoncepcional. Faz algum sentido? Dani, não faz nenhum sentido. Se você quer engravidar, como você vai tomar anticoncepcional? Fiquei sem entender nada, mas resolvi por outro caminho, reeducação alimentar e atividade física. Esse é o caminho. Esse é o verdadeiro caminho, é esse. E aí, as primeiras coisas que você tem que pensar. Não adianta você tratar a sua pele. Muitas vezes você até faz ali o seu skincare, né? Gente, é uma coisa que eu acho mais bonita da mulher, essas mulheres chiques que fazem skincare de manhã, tem tempo, né? Porque eu queria só ter tempo pra fazer isso, que eu não tenho. Mas vai lá, passa o ácido, passa a vitamina C, o protetor solar. O máximo que eu consigo passar, meu povo, é um protetor solar. E não consigo repor. Então, assim, eu admiro profundamente. E você tem que fazer sim, faz parte da saúde da sua pele. Mas a nossa pele, ela responde muito mais quando por dentro nós estamos saudáveis. Então, se eu bebo bastante água, se eu tenho uma quantidade boa de vitamina C, porque não adianta consumir colágeno, né, ali sintético, se você não tem vitamina C, porque não tem transporte de colágeno sem ter a vitamina C. Então, percebam que são muitos detalhes relacionados à sua saúde que vão falar na sua pele. Então, a nossa pele é reflexo da nossa saúde interior, tá bom? Então, o que eu preciso fazer? Diminuir a minha quantidade de açúcar, né? Não precisa tirar e nunca mais vou comer um bombom. Vai sim, gente. Tudo tem um momento, tudo tem sua hora, né? Então, se a gente quer um bom resultado, a gente precisa abrir mão de algumas coisas. Isso se chama maturidade. E a vida é feita disso, é de escolhas, de você entender que você precisa mudar alguns comportamentos. Então, diminuir açúcar, diminuir industrializados, diminuir a quantidade de alimentos ultraprocessados, que são muito, muito agressivos, porque tem muitos aditivos químicos, tem muito açúcar ali escondido neles, e você nem sabe muitas vezes, eu vou comprar um produto diet, e aí você vai ler lá o rótulo, tá cheio de adoçante, cheio de açúcar, cheio de coisa que não é interessante para a sua saúde. Então, começa do natural, começa do básico, né? E dia 19, viu, gente? Eu vou aproveitar logo aqui, dia 19 eu vou dar uma aula especial para vocês, assim, recheada de coisa, muito conteúdo top, e eu espero vocês lá, hein? Dia 19, às 20 horas, eu vou entregar muita coisa legal. Uma coisa que as pessoas fazem também, se desespera e vai tomar o quê? O Roacutan, né? Que eu até esqueci eu vou ler aqui o nome dele. Trimetionina, isotretinoína. É o mais famoso tratamento. A pessoa não aguenta mais, tá desesperada, a cara tá horrível. Meu Deus, tá tudo inflamado. Vou pro dermato, o dermato vai, nem pergunta se você tem síndrome do ovário policístico.
nem quer saber se você tem alguma alteração hormonal, aí, puf, vai lá e Roacutan em você, né? E aí, qual é o grande problema do Roacutan, gente? O grande problema é que além dele ressecar todas as mucosas, você fica com a boca super descamada, os olhos tem que usar colírio, fica tudo ressecado. Além de você ter todos esses desconfortos, ele altera o seu perfil lipídico, ou seja, triglicerídeo, colesterol, tudo isso vai ser alterado. Mas lembrem-se, a mulher com síndrome do ovário policístico, ela já está, muitas vezes, com os lipídios alterados. Já tá dando lá nos exames de sangue dela, por quê? Por causa da resistência à insulina. Eu tenho resistência à insulina, eu começo a ter um problema com o meu colesterol, com o meu triglicerídeo. Então, tudo isso, gente, é um combo que piora a sua condição. Então, adianta eu tomar o Roacutan se eu não tratar a minha condição anteriormente? Adianta eu tomar, sei lá, passar 1001 produto aqui na pele, o que não deixa de ser necessário, muitas vezes é necessário sim, para tratar concomitantemente a sua alimentação. Mas se você não tratar, né, a base do problema, a raiz do problema, você precisa de uma vez por todas entender que precisa sim tratar a base do problema. E aí existem alguns alimentos que são bem complicados, né? Deixa eu ver aqui, o que ela tá dizendo. Parei com anticoncepcional há um mês, tenho SOP, cabelo ficando ralo na parte frontal, pele oleosa, acne, agora quero tratar de forma certa. Chegou no lugar certo, chegou na hora certa, no Instagram certo, porque eu tô entregando aqui o melhor conteúdo pra vocês. E dia 19 também tem surpresa, tá, meu povo? Eu posso tomar o Roacutan depois do tratamento? Não vejo necessidade, porque você já tá em tratamento, você já tá sendo tratada, tá, Grazi? O seu tratamento é esse, é a alimentação correta. A Grazi é minha paciente de consultório, tá, gente? Pra quem ela tá perguntando isso, porque o Roacutan, ele tem muitos prejuízos, né? Então, eu não vejo necessidade. Eu acho que é corrigir aqui a base, corrigir aquilo que realmente faz sentido pra você na síndrome do ovário policístico, do que simplesmente tomar uma medicação que vai trazer muitos outros prejuízos. Você pode alterar seu perfil lipídico mais uma vez, o que você já está controlado. Então, não acho interessante, tá bom? Tá lá na bula, tá, pessoal? Lembra que eu falei sobre um contrato, quando você pega um remédio, tem a bula, você lê tudo. O fabricante tá dizendo, ó, ela vai usar se ela quiser, porque eu já dei todas as informações. Então, tá lá na bula, você precisa ter consciência, precisa ler, né? Seja protagonista da sua vida. Mata no peito a informação, eu vou tomar isso aqui, então tá bom, vou ver que eu tô me responsabilizando por isso aqui. Então, presta atenção, tudo, gente, que a indústria alimentícia e farmacêutica faz, tem um efeito colateral. Então, estejam ligadas com isso, estejam antenadas. O que a gente precisa pensar é na natureza, o que a natureza tem para nos ofertar, tá bom? Existe um alimento que ele tem ele diretamente altera a nossa questão com a acne, tá bom? Que é o leite. E não é só porque o leite é inflamatório. Não, o problema é que o leite ele tem uma substância, uma proteína chamada caseína. E dependendo do tipo de vaca, dependendo do tipo de criação, essa caseína ela é mais inflamatória. Então, o geralzão, os leites aí que estão em grande quantidade dentro dos mercados, né? Eles são do tipo A1, onde a caseína é uma caseína muito mais inflamatória. Então, sim, existem alguns estudos já que comprovam que o leite, né? Principalmente beber o leite, né? Tomar lá, pegar o leite em pó, dissolver e tá. Aí se colocar o Nescau, aí piorou de vez, né? Porque tem, além de ter a lactose do leite, a caseína ainda tem o açúcar aí ferrou de vez. Então, o leite a gente vai tentar amenizar. E aí o que você pode consumir, que eu acho super interessante, que é derivado do leite, mas que não tem tanta lactose assim, é o iogurte e os queijos mais gordos. Então, você precisa de uma alimentação mais anti-inflamatória, né? Diminuir a minha inflamação. Talvez fazer uso de ômega 3, que é uma boa fonte de anti-inflamatório natural. Existem alimentos riquíssimos em ômega 3, como a linhaça, como a chia, o salmão, o atum. Então, coisas baratinhas, tá, gente? Não precisa pensar no salmão que é caro. Coisas baratas também vão fazer toda a diferença aí na sua alimentação. As sementes, de forma geral, linhaça, semente de girassol, semente de chia, todas as sementes, semente de cevada, centeio, amaranto, quinoa, todas essas sementes devem fazer parte também da sua alimentação para reduzir essa inflamação. Então, primeiramente, pense em um corpo todo inflamado, né? Já tô descompensada ali a minha questão hormonal, tô com a minha insulina lá em cima, meu corpo não sabe metabolizar bem essa insulina, estou acima do peso, o percentual de gordura está alto. O que você precisa fazer? Reduzir a inflamação.
E aí outro passo é reduzir carga glicêmica. O que é carga glicêmica, Juliana? É uma combinação de alimentos onde eu não tenho um pico tão alto de insulina, onde eu não preciso dizer para o meu pâncreas, dizer, manda muita insulina aí que tem muito açúcar. Não. Quando você come, por exemplo, só uma pratada de macarrão, o seu cérebro diz, meu Deus, pâncreas, trabalha como se não houvesse amanhã e libera insulina aí porque tem muito açúcar, muito carboidrato livre. Quando você come esse menos macarrão com uma boa proteína, um frango grelhado, um azeite, você já reduz essa carga glicêmica, porque eu coloquei uma proteína, eu coloquei uma gordura. Então, a carga glicêmica dos alimentos são combinações de alimentos onde eu diminuo os picos de insulina. Descobri recentemente que tem ovário policístico. Isso pode atrapalhar o engravidar? Sim. Uma das principais causas de infertilidade nas mulheres é a síndrome do ovário policístico, tá bom? Por isso que o quanto antes você começar o seu tratamento, quanto você correr contra o tempo, mais fácil você vai conseguir engravidar. É difícil engravidar com a síndrome do ovário policístico? Não, se você estiver fazendo o tratamento certinho, porque aí você passa a ovular, né? Quando você reduz a insulina, quando você reduz o percentual de gordura, quando você reduz o seu colesterol, você naturalmente volta a ovular. Além de condutas específicas ali que a gente faz um manejo direitinho para cada mulher e aí você consegue ovular, né? Inclusive hoje eu recebi um resultado maravilhoso. Eu digo, ai meu Deus, como eu tô feliz. A minha amiga mandou uma tirinha assim, né, com a ovulação em dia e eu estou muito feliz porque desde dezembro que ela não menstruava. Então assim, mandou, tem um passarinho ali, gente, eu não aguento. Todo dia ele vem me ver. Devia mostrar pra você, da próxima vez eu mostro, ele acabou de sair. Então, quando você regula todas essas questões, você volta a ovular naturalmente, né? O problema da anovulação ou da oligoovulação, que é a pouca ovulação, é o quê? É porque você tem hormônio masculino demais. Porque essa quantidade de insulina circulante no sangue, ela diminui a quantidade da proteína ligadora de hormônios masculinos. Então, vamos lá. O nome dessa proteína é SHBG. O fígado produz SHBG. O SHBG pega o hormônio masculino e leva para o lugar certo. Quando você tem SOP, o que acontece? Eu não tenho tanto SHBG e aí fica um monte de testosterona circulante livre lá pra você, atrapalhando o seu metabolismo e aí você não ovula. Quando a gente regula isso aqui, você volta a menstruar e você volta a ovular e vai voltar e vai engravidar sim, tá bom? No momento certo, Deus vai mandar o seu bebê. Ai, não tô crendo. Tô com vontade de comer chocolate, só que eu ouvi dizer que faz mal. Bom, vamos lá. A questão do chocolate é porque ele é muito rico em açúcar. Então, se você pegar um chocolate com uma boa quantidade de cacau, ele tem um efeito contrário. Ele te ajuda, porque ele é um ótimo antioxidante, aumenta a serotonina, aumenta a dopamina. Então, um bom chocolate, ele pode te ajudar ao seu tratamento. Agora, você tomar chocolate ao leite, você tá comendo só o quê? Açúcar, e realmente não é interessante pro seu tratamento, tá bom? Como saber essa questão da insulina? Dá para acompanhar com o exame de sangue normal? Você tem alguns exames específicos, tá bom? Por exemplo, a glicemia em jejum, ela não é a mais adequada. Mas a glicemia glicada, ela te dá uma boa dica do que está acontecendo. E a curva glicêmica. Quem já fez aqui curva glicêmica é aquele que você faz em jejum, aumenta, aí toma uma dose, depois tira de novo o sangue, depois tira mais uma vez. Então, são 3 tiradas de sangue depois que você toma depois que você toma um açúcar lá dentro do consultório. Então, esse exame ele é bem interessante. Pessoal, eu acho que vou ter que terminar a live. Sério. Mas eu falei tudo que eu tinha para falar. Então, vamos melhorar a alimentação, diminuir a inflamação, para que você tenha a melhor resposta aí do seu tratamento. Eu tenho ovários policísticos, só que eu menstruo todo mês, só não vem na mesma data, mas todo mês vem. Normal. Tá bom? Isso é totalmente normal. É sinal que você tem outro perfil. Você é aquela que tem aumento do hormônio masculino e tem os cistos ali dentro do ovário, mas não tem menstruação irregular. São os perfis. Inclusive, é uma live que eu já fiz aqui falando direitinho sobre os perfis. Tá bom? Pessoal, muito obrigada. Eu não tô acreditando que a minha campanha tocou, mas eu tô muito feliz com a live de hoje. Eu espero que eu tenha deixado, assim, muita coisa clara pra vocês. Obrigada a todo mundo que ficou até o fim. Tô muito feliz que vocês estão chegando e eu quero muito ajudar vocês. Dia 19 eu tenho uma aula especial pra vocês e eu vou ter uma surpresa no final. Então, dia 19 às 20 horas, não perde, hein? E se você ainda não se inscreveu lá no meu grupo do WhatsApp, no meu grupo VIP, entra no meu link na bio, que tá tudo lá pra você saber, pra ficar junto comigo aí nessa jornada Vivendo Sem SOP, tá bom? Um beijo, espero vocês, até lá!